Graça e paz, meus irmãos. Meu nome é Suzane Martins e você está no Evangelho da Cruz. E no De Olho no Texto de hoje, nós iremos estudar o livro de Jonas. Então, pega logo a sua Bíblia aí e vamos lá. Hoje eu estou acompanhada da minha Bíblia de estudo da herança reformada. Eu já apresentei para vocês no vídeo anterior. Convido vocês a abrirem aí no livro de Jonas. Depois vocês podem estar lendo aí o livro completo. Ele é bem curto, só tem 4 capítulos, então é uma leitura rápida, mas que você possa meditar aí nesse livro. Antes de iniciar a estudar esse livro, vamos dar uma olhadinha do porquê esse livro foi escrito, analisar o pano de fundo desse livro, do livro de Jonas. Jonas, filho de Amitai, da tribo de Zebulon. A gente vê lá em 2 Reis 14:25, no Reino do Norte. Ele viveu durante o reinado do rei Jeroboão II. Foi mencionado logo após a morte de Eliseu. Viveu antes de Isaías, Jeremias e Ezequiel. Viveu em uma época em que Israel estava desfrutando de grande prosperidade econômica e nacional, apesar da idolatria, onde predominava o culto a Baal, os sacerdotes eram idólatras, haviam postes e ídolos espalhados em Israel, centros de adoração. Ele profetizou a vitória contra a Síria, e Jonas foi o único profeta do Antigo Testamento a pregar num país distinto aos gentios. Qual o propósito do livro de Jonas? Ele escreve para contar os fatos ocorridos com o objetivo de serem lidos pelo seu povo. O livro vai mostrar a soberania de Deus, mostrando que todos os seres obedecem a Deus, menos Jonas. Fala também de seu amor pelas nações, misericórdia, necessidade de arrependimento, certeza de perdão do pecado e da hipocrisia. Vamos analisar então brevemente cada um dos capítulos do livro de Jonas. No capítulo 1, podemos classificar, podemos dar um título para esse capítulo, dizendo que Deus chama. Deus vai falar. Ele falou, na verdade, aos profetas de diferentes maneiras lá no Antigo Testamento. Podemos notar ainda no capítulo 1 que essa é a segunda vez que Deus fala a Jonas. Jonas, então, é comissionado a Nínive, uma das capitais da Assíria, que ficava a 800 quilômetros ao norte de Israel, onde Jonas estava. A razão pelo qual Deus chama Jonas a pregar lá em Nínive é por causa da maldade. Podemos ver ainda no capítulo 1 que Jonas, como um bom arminiano, resolveu usar o seu livre-arbítrio e fugir da presença e do chamado de Deus. Mas por que Jonas fugiu? Por causa do seu senso de justiça. E ele sabia que Deus era misericordioso. E ele tinha o desejo de vingança. E a gente vê ao longo dos versículos, quando os pescadores que estavam lá, quando os marinheiros estavam lá com Jonas e vem aquela grande tempestade, vem tudo aquilo, eles acham que aquilo é algo sobrenatural. Mas Deus, sendo grande misericórdia, Jonas tinha razão quando achava que Deus era misericordioso, envia o grande peixe. Podemos ver também que Deus vai atrás dos seus filhos, mesmo quando esses os desobedecem, porque Jonas era também um dos filhos do Senhor, dos salvos. Já no capítulo 2, se a gente pudesse dar um título para esse capítulo, nós poderíamos dizer que Deus ouve.
E nós podemos ver alguns pontos aqui no capítulo 2. O primeiro deles é que Jonas era um homem temente e desejoso em obedecer e servir o chamado. Porém, lutava em seu coração com o seu senso de justiça e desejo de vingança. Vemos ainda o arrependimento de Jonas, embora ele precisasse ainda tratar o seu coração. Em forma de poesia, nós vemos Jonas escrevendo um ato de livramento. Vemos ainda Deus ouvindo a oração daquele que se arrepende e chama a ele, quer seja judeu ou gentil. Vemos ainda que Jonas experimentou a misericórdia de Deus e também deveria ter oferecido essa experiência que ele teve em troca aos ninivitas. Olhando para o capítulo 3, se nós pudéssemos dar um título para esse capítulo, nós poderíamos dizer que Deus perdoa. Nós vamos ver alguns pontos deste capítulo. O primeiro é de que Jonas cumpre a vontade de Deus e devemos atentar de obedecer ao Senhor, porque nem todos têm uma segunda chance, como foi o caso de Jonas. Jonas vai e obedece ao Senhor dessa vez. Os assírios, os ninivitas, se arrependem e reconhecem Deus como o único Senhor. Nós podemos ver aqui um grande avivamento por parte dos assírios. Podemos ver a compaixão do Senhor. E olhando para o último capítulo, capítulo 4, se nós pudéssemos dar um título para ele, nós poderíamos dizer que Deus ama. E olhando para o capítulo 4, podemos ver alguns pontos, que são os seguintes. Que Jonas vai questionar a Deus. Ele fica com raiva porque Deus perdoou e teve compaixão, sem atentar de que ele também foi teimoso e Deus também ouviu ele, teve compaixão dele. E Deus repreendendo Jonas. E esse livro de Jonas termina com uma incógnita, lá no versículo 11. Deus dizendo, respondendo a Jonas: E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E termina aí com uma pergunta do Senhor, que é algo a se refletir. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam ler e refletir, fazer suas aplicações. Coloque aí nos comentários o que você achou. Comente aí o que você acha do livro de Jonas, algo que você acha interessante, algo que você meditou, que você possa ler e meditar nas escrituras. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, comentar, compartilhar com mais pessoas. E é isso, que Deus te abençoe e até a próxima.